Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês, bem-vindos ao canal. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o fundo imobiliário HCTR11, um fundo que nessas últimas semanas deu muito o que falar. Iremos fazer aqui uma breve análise sobre ele, ver qual é a sua situação atual e qual a expectativa dele para o futuro. Também iremos ver como descobrir se um fundo ele é arriscado ou não. Antes, peço aí a sua inscrição no canal, você que ainda não é inscrito, deixe seu like, seu comentário nesse vídeo, deixe aí se você é cotista do HCTR11, ou se não é, qual é sua opinião sobre esse fundo imobiliário e qual a sua expectativa dele para o futuro. Peço vocês também que me sigam lá no Instagram, semana passada eu fiz ele, então peço aí o apoio de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, me siga lá para que o conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível. Compartilhe aí também com seus amigos, seus parentes, para que eles também possam conhecer os investimentos em fundos imobiliários. Eu vou deixar aqui o link de acesso na descrição do vídeo e no primeiro comentário, beleza? Por favor, me ajudem lá no Instagram. Então, pessoal, vamos aqui ver um pouquinho sobre o HCTR11. No momento, ele está sendo negociado aqui a R$ 68,58. Ele está assim fazendo a sua mínima dos últimos 12 meses. Somente no dia de hoje ele está caindo aqui mais de 5%, então uma queda realmente significativa. Se descermos aqui e pegarmos os últimos 5 anos, podemos ver que esse é o menor valor de negociação dos últimos 5 anos. Observe que ele já chegou a custar aqui R$ 172 e agora está custando aí R$ 68. Ele está aqui com o dividend yield, no caso uma rentabilidade de 21,70%. Essa rentabilidade ela está alta justamente por causa da queda do seu preço de negociação. Isso acaba elevando o seu dividend yield. Nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou aqui o valor em dividendos de R$ 14,87. Nos últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização de 42% e somente nesse mês de março ele já está caindo. Então podemos ver que nem na metade do mês ainda estamos e ele já caiu aqui um pouco mais de 20%. Descendo aqui nós podemos ver que seu valor patrimonial, o que seria seu preço justo, é de R$ 120,55. Porém, como vimos lá em cima, ele está custando R$ 68,58, então bem abaixo do que seria o seu preço justo. O seu P sobre VP está de 0,57, então ele nos mostra que o HCTR11 está com desconto de 43%, isso mesmo, 43% de desconto. Lembrando que sempre que o P sobre VP de um fundo ele estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está descontado proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. E se estiver acima de 1, quer dizer que está custando mais caro proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. O patrimônio do HCTR11 é de 2,6 bilhões de reais, porém por causa desse desconto, o mercado só está disposto a pagar nele 1,5 bilhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 30 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Isso corresponde aqui a 1,16% do seu patrimônio atual. Ele conta com um pouco mais de 211 mil cotistas, tem um pouco mais de 22 milhões de cotas distribuídas. Tem uma liquidez diária alta, superior aqui a 8 milhões de reais, porém essa alta liquidez está sendo muito influenciada por essas últimas quedas que tem acontecido nele, né? Tem muito investidor se desfazendo das cotas do HCTR11. Ele tem também uma participação aqui no índice Infix de 1,54%. Seu último rendimento anunciado foi aqui de 70 centavos, o que vai corresponder a um rendimento no mês de 0,89%. Ele anunciou aqui no dia 8/3 e vai pagar no dia 15/3 de 2023. Então amanhã ele estará pagando os seus rendimentos aos seus cotistas. Aqui podemos ver o histórico de pagamento de dividendos do HCTR11. Se eu puxar aqui os últimos 5 anos, é notável que esses são os menores dividendos da sua história que ele tem pago. Ele já chegou a pagar aqui R$ 3,20. No ano de 2020, 2021 e 2022, ele até pagou bons rendimentos, porém agora em 2023 os seus rendimentos só têm caído. Vamos considerar agora alguns pontos aqui do seu último relatório gerencial, que é do mês de janeiro, não tem ainda do mês de fevereiro. Primeiramente, qual é o objetivo desse fundo? O gestor diz que o hectare, fundo imobiliário, ele busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes.
Ele menciona também que o fundo investirá em certificados de recebíveis imobiliários, os conhecidos CRIs. Ele teve início aqui no dia 19/9 de 2018. Ele tem uma taxa de administração de 0,21% sobre o seu patrimônio líquido. Ele tem também uma taxa de gestão de 0,99% sobre o seu patrimônio líquido. E tem uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Quais são os tipos de investimento do HCTR11? Aqui nós podemos ver em tipos de ativo. Atualmente, 78,4% de todo o seu patrimônio está investido em CRIs e ele tem aqui 20,9% investidos em outros fundos imobiliários e o restante está em caixa disponível para futuros investimentos. Com respeito aos seus CRIs, podemos ver aqui quais são seus indexadores. 90,9% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, que atualmente está com uma rentabilidade de IPCA mais 10,3%. Tem outra porcentagem aqui de 6,5% indexados ao índice CDI, com uma rentabilidade de 4,6% mais o CDI, e o restante aqui, 2,6%, estão indexados ao IGPM, com uma rentabilidade de IGPM mais 13,2%. E aqui podemos conferir os fundos imobiliários que atualmente ele investe. Ele tem aqui 6 fundos imobiliários, porém um deles é de loteamento, e ele tem sua maior exposição nesse fundo aqui, o XPXO11, que é um fundo que atualmente ele nem está em negociação, então ele está ali com um dinheiro praticamente que parado, né? Milhões e milhões de reais praticamente parados ali, sem poder ser negociados. Como veremos mais adiante lá, ele tem uma exposição aqui nesse fundo de aproximadamente, deixa eu procurar aqui, fundos imobiliários, 231 milhões de reais é o que ele investiu nesse fundo XPXO11, então um dinheiro aí realmente parado, infelizmente. Voltando aqui, podemos ver os CRIs que atualmente ele investe. São muitos CRIs. Se você for aqui passando as páginas dele, podemos ver que ele tem realmente uma quantidade considerável de CRIs. E por meio desses CRIs aqui, pessoal, nós podemos ver se um fundo ele é arriscado ou não. Como é que eu posso saber, Lucas, se um fundo ele é arriscado? Pela sua rentabilidade. Sempre tenham em mente a seguinte frase: quanto maior a rentabilidade, maior o risco. E é exatamente isso que acontece com o HCTR11. Observe só a alta rentabilidade que os seus CRIs ele tem. Por exemplo, esse segundo aqui, onde ele tem IPCA mais 16% de taxa de juros. Então é uma alta rentabilidade, altíssima, por assim dizer. Observem esse outro aqui, ó, IPCA mais 15,20%. IGPM também, IGPM é 19%, IPCA a 14%. Então, raramente, se vocês passarem aqui, vocês vão ver um IPCA com uma taxa de juros inferior a 7,5%. Então ele tem CRAs que prometem uma alta rentabilidade, porém ao mesmo tempo esses CRAs podem sofrer calote dos seus devedores e o fundo ele acabar deixando de arrecadar o seu dinheiro no mês. Então é aquela questão, como eu mencionei, maior a rentabilidade, maior o risco. Menor a rentabilidade, menor o risco. O que seria um fundo de papel com uma rentabilidade segura? Por exemplo, se o fundo tiver indexado ao IPCA, poderia ser um IPCA com uma rentabilidade aqui no máximo de 6%, no máximo 6%, porque seria um valor que seus devedores não teriam dificuldades para poder pagar, diferente desses outros aqui com uma alta rentabilidade. Então, se você for investir em um fundo de papel de CRI, observe exatamente isso. Dessa maneira, você vai descobrir se um fundo ele é arriscado ou não. Se um fundo ele tem vários CRIs indexados a uma alta taxa de rentabilidade, cuidado, porque no futuro você pode pagar muito caro por isso. É exatamente o que está acontecendo aí com cotistas do HCTR11, que comprou ele lá na faixa dos 100, 110, 120 reais e que atualmente estão custando ali na faixa dos 68 reais. Depois, com mais um pouquinho de paciência, vocês podem ler aqui o comentário do gestor. Ele vai mencionar algumas movimentações que aconteceram nesse fundo nesses últimos meses, para que vocês possam ter assim uma maior ideia do que está acontecendo com esse fundo. E aqui no final ele fala mais um pouquinho, ele faz assim uma descrição de todos os ativos que atualmente ele tem. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre os seus CRIs, vão dar mais alguns detalhes sobre cada um deles, e lá no final também vai falar sobre os fundos imobiliários que atualmente ele investe. O seu relatório gerencial, ele é pequeno, ele não dá muitas informações, ele fala assim de maneira simplificada sobre os CRIs e também sobre os fundos que
atualmente ele investe. Então, não tem muito o que falar sobre o HCTR11. Mas como eu mencionei, a questão é exatamente isso, ele é um fundo arriscado, então tome cuidado ao investir nesse tipo de fundo. Eu vejo aí muitas pessoas, não, eu vou comprar nessa baixa porque futuramente ele vai subir. Renda variável, ninguém sabe, pessoal, se vai continuar descendo ou se no futuro vai subir. Então não fique aí se arriscando sem necessidade ou sonhando que no futuro o fundo vai voltar a subir porque você não sabe. Futuro ninguém sabe. Eu via muitas pessoas falando sobre o XPPR11, eu vou até colocar aqui, eu me lembro quando ele estava ali na faixa dos R$ 50, eu vi muitas pessoas falando, não, eu vou comprar ele agora que no futuro ele vai subir. Isso há uns 7, 8 meses atrás. E esse fundo, de 7 meses para cá, ele só fez continuar caindo. Vocês podem ver aqui, ó, que ele saiu lá da faixa superior a R$ 100, de lá para cá só vem caindo, pegando justamente hoje a sua mínima R$ 25,15. Então não fica se iludindo pensando, não, o fundo depois vai subir, você não sabe. Somente nos últimos 12 meses o fundo caiu aqui mais de 54%. Então tome cuidado em querer ficar aí apostando em futuras valorizações de ativo. Lembre-se que fundo imobiliário não é aposta, é investimento. Então você tem que focar o que no longo prazo em bons ativos que vão lhe entregar uma boa renda passiva mensal e que lhe dê também uma tranquilidade no preço de cotação. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.